O pai jogou seu filho nos trilhos, mas o que o urso fez foi algo incrível. Essa é uma história sensacional sobre como um urso roubou uma criança bem na frente de seu pai, salvando assim a criança da morte. Alex e Nastya se casaram quando ambos tinham 17 anos, o que fez todos os aldeões comparecerem à cerimônia de casamento, e todos ficaram maravilhados com o grande caso de amor que foi essa união matrimonial tão apaixonante. Meses depois que os dois se casaram, Nastya descobriu que estava grávida, e então ela e seu marido estavam imensamente felizes e começaram a se prepararem para receber o seu primeiro filho. Eles reservaram uma pequena sala para o novo menino, trouxeram um guarda-roupa e uma cama pequena, e compraram roupas e brinquedos para receber o seu primogênito. O casal não estava apenas planejando ter um filho. Eles queriam mais, porque como uma família da aldeia é costume ter vários filhos. Quando chegara a hora de Nastya dar à luz, Alex então chamou seu amigo que tinha um carro para levar sua esposa para o hospital, mas ele disse a ele que seu carro tinha quebrado. Então o jovem pai ficou ainda mais nervoso e imediatamente chamou a ambulância. A ambulância estava tão atrasada que Nastya chegou a ter alguns desmaios enquanto seu marido a segurava e tentando acalmá-la quando a ambulância chegou. Foram submetidos aos primeiros atendimentos médicos ali mesmo. Após os procedimentos básicos de saúde, a ambulância transportou-a imediatamente para a maternidade. Alex estava esperando e depois de alguns momentos, a enfermeira saiu e disse a ele que sua esposa não seria capaz de dar à luz naturalmente e passaria por uma cirurgia, o que deixou mais preocupado. Após 5 horas de operação, o médico veio ao encontro do jovem pai e com um rosto pálido disse ao marido que sua esposa morreu na sala de cirurgia e o garotinho sobreviveu no último minuto. Alex ficou chocado quando ouviu o que o médico disse e começou a gritar com todas as suas forças. Ele não podia imaginar que sua esposa, a quem ele amava e sonhava em viver toda a sua vida, tinha partido para sempre e não voltaria para ele. Então Alex correu para a sala de cirurgia, onde o seu bebê estava chorando. O jovem não queria ver o seu filho, que estava bem de saúde, porque o considerou a causa da morte do amor da vida dele e se recusou a carregá-lo em suas mãos. Mas as enfermeiras tentaram acalmá-lo e disse-lhe que o menino precisava dele. Quando o médico notou que o pai estava em um estado psicológico difícil, pediu às enfermeiras que não lhe dessem o filho, porque ele poderia machucá-lo. Então, ele disse a Alex que poderia ir para casa e voltar depois de alguns dias para levar o menino. Alex não estava pensando no seu pequeno. Quando o chamaram no hospital para levar o seu filho, ele lhes disse que ele não queria vê-lo e que eles deveriam se livrar dele. Quando a mãe de Nastya ouviu o que tinha acontecido com seu neto, ela foi ao hospital e o levou para morar com ela em sua casa, onde ela cuidou dele e proporcionou tudo o que estava ao seu alcance. 6 meses se passaram e o pai não apareceu. Alex ignorou completamente a existência do seu filho. A mãe de Nastya tentou ligar para ele e pedir-lhe para vir ver o seu menino e segurá-lo em suas mãos porque ele precisava dele. Mas ele não queria falar com ela e ignorou-a todas as vezes. Então, certa vez, a avó resolveu ir ao encontro de Alex. Enquanto ela levava seu neto em seus braços, foi procurar Alex em sua casa. Mas ela não o encontrou lá, e quando perguntou sobre ele, um dos vizinhos disse a ela que ele estava sempre seguindo o caminho da ferrovia, perto da floresta. Então a avó imediatamente foi para a estrada de ferro procurar o marido da filha já falecida, Nastya. Quando ela chegou lá, encontrou o jovem homem sentado no trilho com uma garrafa de vinho na mão. Ele estava muito bêbado. A avó aproximou-se dele e tentou falar com ele, mas ele estava quase inconsciente e se recusou a falar. Embora ela tenha colocado seu filho em seu colo, ele não se importou. A avó perdeu a esperança e decidiu voltar para a casa dela. Mas naquele momento, ela notou um urso preso na ferrovia, enquanto o trem se aproximava dele muito rapidamente. Então ela colocou seu neto no chão e foi correndo em direção ao urso filhote e o removeu da ferrovia. No último momento, o trem quase a atingiu. A avó estava apavorada, mas se alegrou quando percebeu que tinha conseguido salvar o ursinho. Enquanto isso, um grande urso apareceu, mas provavelmente era a mãe do pequeno animal. Como ela se aproximou da avó,
Então a avó deixou o pequeno urso e voltou para levar o seu neto. E rapidamente se afastaram daquele lugar, porque ela estava com medo de que o urso feroz a atacasse. A avó estava aflita, andando e olhando para trás, porque o urso e seu filhote estavam seguindo-a, e ela não entendia o que aqueles animais queriam dela. Então, ela percebeu que não queriam prejudicar. Caso contrário, a ursa poderia simplesmente apressar para atacá-la, e pensou que eles poderiam apenas querer agradecê-la pelo seu feito. Mas eles não conseguiram encontrar uma maneira de fazê-lo. A ursa vinha todos os dias com seu filhote e sentavam em frente à casa da avó por algum tempo. Então, saíam. Ela percebeu que os dois animais eram pacíficos e queriam uma amizade com ela. Então oferecia comida e água. Aproximou-se deles e tocou-os gentilmente. Com o passar do tempo, Alex se reaproxima e certo dia veio para a avó e disse a ela que queria levar o seu filho, pois ele decidiu se casar novamente e queria reconstruir sua vida. A notícia agradou muito a avó e ela entregou a criança a seu pai, deu-lhe roupas e outras coisas, e então ela disse adeus a ele com lágrimas nos olhos. A avó ia todos os dias visitar seu neto, e ela estava muito feliz que seu pai tinha cuidado dele e ele estava planejando se casar com uma nova jovem mulher, que ele conheceu recentemente, chamada Olga. Dias se passaram e o urso e o pequeno filhote não veio mais para a casa dela para visitá-la, o que fez a avó pensar que eles tinham se mudado para morar em outro lugar. Mas um dia, enquanto a avó estava sentada no quintal de casa, ela viu o urso e o filhote se aproximando da casa dela. Então ela sorriu e esperou pacientemente sua chegada. E quando eles chegaram, ela notou que a mãe ursa estava carregando algo na boca dela. Sim, era uma criança pequena, e quando o urso colocou-a no chão, a avó se aproximou e ela ficou extremamente chocada ao perceber que o menino era seu neto, que ela deixou dias atrás com seu pai. A criança estava calma, mas exausta do caminho, então ela o levou para casa, depois que a avó foi tranquilizada sobre a condição de seu neto. Ela o pegou imediatamente e foi à polícia para relatar o que tinha ocorrido. E quando a polícia começou a investigar o incidente, eles descobriram que o pai da criança, Alex, havia lembrado de sua ex-mulher e bebeu até ficar completamente bêbado. E então carregou o filho nas mãos e foi à ferrovia e colocou a criança embaixo das barras de ferro. E ele continuou a beber álcool. Então ele perdeu a consciência e adormeceu na borda da pista, enquanto seu filho permanecia sentado nos trilhos. E quando o trem expresso aproximou-se dele, o urso interveio e puxou a criança no último momento. Em seguida, levou-o imediatamente à casa da avó. O urso retribuiu o favor da avó que salvou seu filho meses atrás e salvou seu neto depois que seu pai bêbado negligenciou dele. A polícia emitiu um aviso para Alex, mas o pai lamentou o que tinha acontecido e prometeu-lhes que isso não aconteceria novamente. Ele decidiu se casar com sua namorada. Olga e eles cuidaram do pequeno todo o tempo. Portanto, Alex decidiu parar de beber álcool completamente e passou a dedicar todo o seu tempo a seu filho. Alex, além de cuidar do seu filho, começou a passar a maior parte de seu tempo em sua casa, e a sua avó começou a levar o seu neto para sua casa para mostrar aos seus amigos maravilhosos. Obrigado por assistir, curta e compartilhe o nosso vídeo. Conta aí o que você achou dessa história de hoje. Te vemos na próxima história sensacional.